Fala galera, Yuri do Elite Code Brasil aqui de novo. Dessa vez nós vamos estar resolvendo a questão 238, Product of Array Except Self, ou seja, a questão aqui de um nível médio. E a questão nos diz que nós vamos receber uma lista de números inteiros aqui e nós devemos retornar também uma lista em que cada elemento dessa nossa lista ele é igual ao produto de todos os outros elementos da nossa lista que vamos receber, exceto o valor naquela exata posição. Beleza? Então, passando por alguns exemplos aqui, nós recebemos uma lista com os valores 1, 2, 3 e 4, e na posição do valor 1 nós temos a multiplicação dos valores 2, 3 e 4, resultando, certo, nesse valor aqui de 24. E na posição do 2 aqui nós temos a multiplicação dos valores 1, 3 e 4, certo? Resultando então nesse nosso valor 12. E na posição 3 nós temos a multiplicação dos valores 1, 2 e 4, resultando no 8 aqui também. E por fim nós temos o valor, ou na posição 4 aqui, a multiplicação dos valores 1, 2 e 3, resultando nesse nosso valor 6 aqui também. No segundo exemplo que ele dá aqui, ele só dá um exemplo com valores negativos e o zero, então é a mesma coisa, o mesmo princípio que vamos seguir. As constraints desse nosso exercício aqui, ela segue, diz que nós vamos receber pelo menos 2 elementos aqui e no máximo 10 elevado a 5 elementos nessa nossa lista nums. O que isso nos diz? Que essa nossa lista ela nunca vai vir vazia, essa nossa lista ela nunca pode vir com valor nulo nos nossos testes, certo? E todos os valores que estiverem dentro dessa nossa lista, eles vão estar no intervalo de menos 30 a 30, certo? Sendo valores inteiros aqui, nunca valores float, beleza? Então vamos seguir agora para o Miro aqui e vamos pensar numa possível solução para isso. A primeira solução que pode vir à cabeça aqui seria uma solução onde a gente faz o brute force aqui, né? Nós fazemos todas as combinações possíveis ao mesmo tempo. Então, no caso, nós podemos fixar a primeira casa aqui, no caso, o primeiro elemento, o 1, e multiplicar todos os outros restantes. Então, nós teríamos aqui o 24, por exemplo, e quando nós passássemos para o segundo elemento aqui, o 2, fixaríamos o 2 e multiplicaríamos o 1, o 3 e o 4, resultando no 12, beleza? E quando nós seguíssemos para fixar o 3 aqui, multiplicaríamos o 1, 2 e o 4, certo? Resultando no 8. E por fim, quando nós tivermos fixado o 4 aqui, multiplicaríamos o 1, 2 e o 3, resultando no 6, beleza? Então podemos implementar essa nossa solução aqui. Nossa solução vamos ter como uma resposta aqui uma lista, então devemos criar essa lista. E agora para cada, certo, i que estiver no intervalo de 0 até o meu último elemento na minha lista de nums, certo? Eu vou criar agora um fator aqui, um fator de multiplicação, certo? Um fator de multiplicação. E o fator de multiplicação, todo mundo sabe, né? Ele começa com 1, como o fator de soma ou subtração, ele é igual a 0, o fator de multiplicação, ele é igual a 1 aqui. Agora eu vou para cada um desses aqui, eu vou verificar de novo os próximos elementos. Então, no caso, o meu j vai estar no range de 0 até o meu último elemento da minha lista aqui. E agora, quando o meu j, né, o meu i aqui, ele for diferente do meu j, ou seja, o que eu estou querendo dizer, quando eu não estiver olhando para essa mesma posição que eu fixei, certo? O que eu vou fazer, esse cara, eu vou simplesmente usar o meu fator aqui de multiplicação, certo? E eu vou multiplicar ele com o valor que eu estou olhando atualmente aqui, no caso, meu valor j. E ao final desse loop for aqui, eu vou ter passado por todos os outros elementos, eu vou simplesmente, na minha resposta, adicionar o meu resultado aqui que estiver no meu fator de multiplicação, beleza? E ao fim desses dois loops fora aqui, eu vou retornar a minha resposta, beleza? Posso rodar aqui, vai passar pelos testes iniciais e quando eu submeter, vamos ver o que vai acontecer. Nós vamos exceder aqui o limite de tempo de execução desse código. Por que nós estamos excedendo? Porque esse nosso código ele está passando por esse processo aqui n vezes e está passando por esse processo aqui n vezes também. Isso está nos resultando um tempo de complexidade aqui O de n ao quadrado, certo? E para completar aqui, um espaço
de complexidade O de n linear também, porque nós criamos essa nossa lista aqui para armazenar e retornar esse valor para a questão. Beleza? Então agora cabe a nós pensarmos numa outra solução que consiga otimizar, consiga diminuir o tempo de execução desse código para que nós pudéssemos passar por esses testes aqui. Beleza? Se nós parássemos agora um pouco para pensar e pensássemos que quando nós estamos olhando para o 1, imagina que nós pudéssemos calcular todos os valores que multiplicados estão até esse momento aqui. Então, calcular todos os valores até essa posição multiplicados. Então, no caso, eu ia acumulando a multiplicação em cada posição que eu passe. Então, no caso, na primeira posição aqui, logicamente, a gente vai utilizar um fator de multiplicação 1, porque quando a gente iniciar, né, não tem nada à esquerda desse cara, então a gente vai simplesmente utilizar ele como 1 aqui, beleza? Vamos adicionar esse cara como 1. Quando nós avançarmos esse para o 2 aqui, nós vamos ter, certo, o nosso multiplicador 1 aqui. O que tem à esquerda dele é o 1, então utiliza o 1, certo? Vezes o que nós tínhamos antes também. Então, no caso, teríamos o 1 aqui. Então, quando nós passássemos para o 3, quais são os valores que estão à esquerda do 3? O acumulado nós temos, certo? O 1 vezes o 2, ou seja, nós temos o 2 aqui. E agora, quando nós chegássemos no 4 aqui, os valores acumulados de multiplicação que temos é 3 vezes o 2 vezes o 1 vezes o 1 de fator de multiplicação aqui. Então, nós temos o 6 aqui, beleza? Só que esse processo que nós fizemos seguindo uma ordem aqui da esquerda, certo? Para a direita. Então, do left aqui até o right. Agora, para que a gente complete todas as multiplicações, nós temos que fazer essa mesma lógica, só que agora seguindo da direita para a esquerda, ou seja, nós vamos pegar esse fator de multiplicação agora e partir com ele da direita, certo? Vamos continuar seguindo o inicial dele, vai ser 1, por quê? Porque quando nós estivermos verificando o 4 aqui, nós não vamos ter ninguém na direita dele, então vamos ter que utilizar esse fator de multiplicação. Então, logicamente, vamos fazer agora na ordem contrária, partindo do 4 até o 1 aqui, nesse exemplo. Então, no caso, vou olhar para o 4 aqui, à esquerda dele não tem ninguém, então eu utilizo meu fator de multiplicação, que vai ser 1. 1 vezes o resultado que eu já tenho aqui, ele é igual a esse mesmo resultado, beleza? Quando eu estiver na minha casa do 3 aqui, na minha posição do 3, eu vou olhar todos os que tem à direita do meu 3. Então, no caso, é só o 4. Eu vou pegar esse 4 e multiplicar com o que eu tenho nessa posição exata, que vai me dar o 8, beleza? Quando eu estiver agora na posição do 2 aqui, eu vou pegar todos os outros elementos, que seriam o 3 e o 4 aqui, e eu vou multiplicar esses valores, no caso 12, vezes o valor que eu tenho nessa posição, que vai me entregar o 12 aqui. E quando eu chegar finalmente na posição 1 aqui, vou verificar quais os que eu tenho acumulado aqui. Então seria o 2, o 3 e o 4, resultando em 24, certo? Vezes o que eu tenho já nessa posição, que é o próprio 24 aqui, então. E no final eu chego à minha resposta que eu tenho que entregar, beleza? Vamos tentar implementar esse cara agora lá. Vamos inicialmente também começarmos a nossa lista aqui de resposta, certo? Só que agora eu vou partir da esquerda para a direita, mas depois eu fazer o mesmo processo da direita para a esquerda. Então eu vou usar o meu fator de multiplicação aqui, vai ser da esquerda, certo? Eu começo ele como 1, e eu vou fazer para cada um desses elementos aqui que estiverem, certo? Nesse intervalo de 0 até meu último elemento, minha última posição da minha lista ali de nums, o que eu vou fazer nesse cara? Eu vou adicionar, certo? O que eu tenho na esquerda a esse momento. No primeiro elemento, eu vou ter somente o meu fator de multiplicação. Então, eu adiciono o meu fator de multiplicação aqui, beleza? E agora eu vou ter que atualizar esse meu fator de multiplicação para que os próximos eu também possa atualizar. Então, eu atualizo ele para que os próximos eu possa adicionar também o valor correto da multiplicação acumulada. Então, eu pego esse meu fator de multiplicação e multiplico pelo meu elemento, pelo meu número que eu estou atualmente verificando, certo? Ao final, eu vou ter uma lista toda formada, essa primeira lista aqui, onde todos os elementos eu fiz da esquerda para a direita, e agora eu preciso fazer esse mesmo processo, só que agora da direita para a esquerda, certo? Então eu vou seguir a mesma coisa, vou montar agora um fator de multiplicação aqui que eu vou chamar de right, que vai começar com 1, e agora eu vou fazer da forma contrária, certo? Então eu vou pegar do intervalo, e aqui no Python a gente consegue fazer isso muito fácil, que eu vou verificar, vou pegar, ele vai começar da última posição da minha lista nums, ou seja, né, nesse caso aqui seria na posição 3 aqui, certo? Ele vai pegar o último elemento
ele vai até a posição 0, né? Então tem que colocar uma posição a menos aqui, e ele vai andar sempre de menos 1 em menos 1, ou seja, ele vai começar na posição 3, depois ele vai para a posição 3 menos 1, que vai ser o 2, vai para a posição 2 menos 1, que vai ser o 1, vai para a posição 1 menos 1, que vai ser o 0, e quando ele chegar na posição menos 1 aqui, ele vai parar, beleza? Então, para cada um desses elementos, o que nós vamos fazer é a mesma coisa que fizemos lá, só que agora considerando o elemento que nós já temos na nossa resposta aqui. Ele vai multiplicar, certo? Pelo nosso fator de multiplicação, ou seja, o elemento que nós temos à direita aqui, a multiplicação acumulada da direita que nós temos. E agora nós precisamos atualizar esse nosso elemento com o valor que nós temos atualmente aqui, beleza? E ao final daqui, nós só retornamos a nossa resposta, certo? Com isso, nós rodamos esse cara aqui, ele passa nos testes, e se nós submetermos esse resultado, nós vamos ter conseguido executar esse código aqui com sucesso, e ele conseguiu passar em todos os test cases ali sem estourar. Por quê? Porque agora nós estamos executando esse código aqui em O de n, onde n é o número de elementos possíveis, não o número de elementos que estão dentro da minha lista nums aqui, e O de n aqui também, certo? Então o tempo de complexidade total desse nosso algoritmo aqui, ele é um O de 2n, certo? Mas, nesse caso, né, como no Big O Notation nós não consideramos as constantes aqui, nós simplesmente consideramos que ele é um tempo de complexidade constante não, um tempo de complexidade linear. E, para completar aqui, o espaço de complexidade aqui, ele continua sendo linear também, porque nós criamos uma lista aqui para armazenar todos os resultados e entregar esse resultado para o que a questão está pedindo. Beleza? Esse foi mais um exercício que nós resolvemos aqui. Amanhã a gente volta para mais um. Valeu!